Pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Hoje vamos fazer mais uma live aqui, falar sobre o mês da mês e a visibilidade trans, com uma convidada super especial. Quem quiser acompanhar, fazer perguntas, sabe? Estou convidando já algumas pessoas aqui, vou esperar a nossa convidada entrar, vai ser maravilhoso, né? O nosso bate-papo. E também quero falar para vocês que eu estou aos poucos, né? Como eu já disse, retomando, estava só em período de férias, né? A questão das lives, nossas conversas, para cada vez mais contribuir com conhecimentos, com novidades, com a parte artística, com tudo mais que possa ser, ser passado aqui. E também sempre falar para vocês, de quem quiser a imersão de corpos diversos, quem quiser sugerir assuntos para live, assuntos para ser escrito e mostrado aqui no nosso canal, nas nossas plataformas, sinta-se à vontade. Já vou chamar a nossa convidada para nós não perder tempo, porque o papo é longo, como eu sempre falo, né? Convidem seus contatos para entrar aqui, para participar conosco. Oi, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite. Tudo certo? Tudo e contigo? Muita chuva aí na tua casa? Só para começar um pouquinho descontraída. Tem uma chuvinha gostosa, assim, aquela chuvinha que dá uma vontade de ficar na cama. Aliás, eu Não, estava deitada. Se eu estiver com o olho um pouco inchado, é porque eu estava deitada. eu, na verdade, estava terminando um outro compromisso para variar um atrás do outro, né? E esperando o horário de Brasília, como a gente sempre fala, para começar pontualmente. A Beta é a pessoa mais pontual que eu conheço na face da Terra. Ah, eu estou muito feliz com a tua presença aqui. Feliz mesmo, que vai contribuir muito para o meu canal, para tudo que eu venho falando, para o meu objetivo. E mais ainda, que desde que a gente se conhece, aliás, eu conheço você muito antes do que eu acho que do que tu me conhece, além do trabalho da pessoa maravilhosa que eu estou conhecendo, da amizade que a gente começou a fazer lá no curso e que agora está, além da amizade, está se transformando em outras parcerias, né? Que aí a gente vai deixar aqui com o pessoal curiosos para saber mais e quem nos quiser, como eu sempre brinco, é só nos contratar que a gente vai. Me chama que eu vou. Então, para começar, como eu sempre faço, se apresenta, fale um pouquinho da tua vida, o que que você gostaria de falar, da tua história. Ai, meu Deus, essa live então vai ter que ter umas três etapas, assim, porque uma hora Por só isso de que eu disse que tem que começar logo. brincadeira. Nesses tempos de comunicação, a gente vai aprendendo a ser sucinta quando precisa. É, Uh, eu me chamo Márcia Vieira, eu sou uma mulher trans, travesti. Depois, inclusive, a gente pode até falar um pouco sobre por que essas sim. duas nomenclaturas muitas vezes geram uma certa curiosidade. Por que que eu utilizo essas duas nomenclaturas? Por que que outras pessoas só utilizam trans, mulher trans ou só travesti? Outras pessoas utilizam outras denominações. Isso fica para a segunda parte da conversa. Eu sou natural aqui de Caxias do Sul, sou graduado em dança e eu fui colega de uma pessoa muito especial, muito querida. A gente fez muito trabalho juntas na graduação, Sim. né? Na graduação, ou fora da graduação, cursos, né, na verdade, mas que também é bem Uhum. importante, muito importante.
Mas na graduação em dança, eu me lembro que era muito comum, quando tinha trabalho em grupo ou em dupla, lá tava eu e a Beta. Eu me lembro de uma prova que eu acho que era de cinesiologia, e meu Deus do céu, ai, aquelas disciplinas muito exatas. Aí eu olhava para a Beta e dizia, Beta, tu entendeu? E a Beta, ai, eu vou por ti. Eu falei, ai, eu não iria por mim. Você imagina, eu fui mal em anatomia humana, em fisiologia. E aí tu me pede se eu entendi, não entendi nada. Ainda que eu brinco que começou a cair a ficha, né? Aí depois foi um pouquinho. Então, eu sou graduada em dança, eu tenho uma especialização em metodologia do ensino de arte, eu me graduei em dança na UX, a especialização em metodologia do ensino de artes foi pela Uninter. Depois eu fiz uma licenciatura em pedagogia na Unifacvest, é uma universidade da Santa Catarina. E agora eu estou fazendo uma segunda pós, uma segunda especialização em direitos humanos, gênero e sexualidade pela Uniriter, que é de Porto Alegre, fica em Porto Alegre. Comecei no início desse ano agora. Inclusive, antes de entrar na live, eu estava entregando um trabalho que era amanhã, o último dia, então eu já quis entregar hoje. Essa é um pouquinho da minha vivência acadêmica. Antes disso, no universo da arte, eu sempre trabalhei muito com teatro, as pessoas sempre me relacionaram muito com o universo do teatro, porque eu comecei a estudar teatro, eu acredito que com uns 12 anos de idade, e agora eu vou fazer 37. Então, Ó, é uma longa história com a linguagem teatral. Depois do teatro, eu conheci a dança, comecei a me relacionar com a dança e sempre fiquei bastante nessas duas linguagens. E trabalhando também com a performance art, que é uma coisa que me interessa muito, principalmente enquanto um corpo trans, um corpo dissidente. Eu acredito que a performance art, ela libera geral, então sim. dá uma relação direta com o que o meu corpo também representa. Fora isso, já trabalhei muito como professor em cursos de teatro. Eu nunca atuei como professora formal em sala de aula. Como eu terminei a pedagogia no final do ano passado. Então, agora que eu estou me inscrevendo em editais, em concursos, para daqui a pouco saber o que vai acontecer com a dona Marci, quem sabe, dando aula para o ensino básico também, no ensino formal. Eu acho que assim, uma apresentação geralzona. Eu me lembro que desde É, a nós precisaríamos muitas lives para saber de toda a tua história, de tudo que você fez e pretende fazer a partir de agora. Então, bem sucinto. E quem quiser saber mais depois é só procurar, né? Que estamos à disposição para passar informações e também, né? Conhecer um pouquinho mais de trabalhos, outras questões. Antes de nós começar as perguntas, eu me lembro da vez que eu fui fazer, porque todo mundo sabe aqui que eu estou sempre procurando me capacitar mais, né? Aí fui fazer aula de teatro com a Márcia. E aí ela me deixa na mão. Que lembra que tu deixou para continuar? Aí depois a escola que eu tava, nada contra a escola, mas eu disse, eu só vim aqui por causa dela. Eu não fui bem a Roberta sincera, né? Só vim por causa dela. Então eu vou procurar teatro em outro lugar agora. Ai, olha a Beta me entregando. Mas isso foi um período que antes de. Porque eu sou uma pessoa. Sempre fui uma pessoa trans, mas vivenciar socialmente a minha transgeneridade demorou um bom tempo. Eu diria que na Sim. minha infância e adolescência isso era muito latente, isso aparecia demais e constantemente por diversas instituições, fosse a minha família, a escola, a medicina, uh, isso era extremamente assim podado, polido, castigado.
Ocorreu de diversas vezes eu ter que fazer acompanhamento em psicóloga, porque imagina, eu era uma criança que gostava de brincar de boneca, e isso era um caos para não só o meu núcleo familiar dentro de casa, mas para o resto da família. O resto da família condenava muito a forma como a minha mãe estava me educando, como que ela permitia isso. E isso era na década de 80. Se hoje a gente ainda sente uma escassez e uma dificuldade de informação relacionada com questões de gênero, de sexualidade. Imagina na década de 80. Então, assim, não, qualquer coisa que eu vá falar aqui não é para, tipo, culpar a minha família, olhar para o passado com olhar. Não, eu estou contando a história como ela se deu na minha vida. E que bom que hoje a gente está em outro patamar, em outra forma de dominar os assuntos, de conhecer e defender os direitos humanos. E eu estava falando isso porque quando a Beta falou que eu deixei ela na mão, ela foi fazer aula de teatro comigo e era um período que eu estava muito mal. Eu não sabia, mas eu estava com uma depressão muito grande, com síndrome do pânico. Mas naquela época eu ainda não fazia acompanhamento e eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E aí eu Sim, simplesmente fui largando e fui parando com os meus compromissos, com as minhas relações, com os meus vínculos de trabalho, porque eu não conseguia mais sair de casa. Então, daí foi um sim. longo período de tratamento. Mas viu, agora eu tô te explicando o que, que aconteceu comigo naquela vez. Eu entendi, mas é que como realmente eu estava lá só por você, pela qualidade do profissional e tudo, aí eu disse, não, vou continuar aqui, vou procurar outro lugar. E aí, e também o nosso trabalho da faculdade, aquele de sapateado, eu nunca me esqueço, sabe? Para que essa é uma das ideias que eu acho que temos que retomar nas Eu ainda, nossas parcerias. eu ainda tenho um videozinho que eu gravei para os nossos ensaios. E aí depois eu dei uma editada no videozinho. Eu tenho um videozinho da gente. Para quem não entendeu, assim, eu me lembro que isso era uma das coisas. O que a gente vai falar aqui de Eu já vou entrar no assunto. é, Mas é que tem um pouco, mas é que nós estamos um pouco ligados nessa questão, né, dessas dificuldades que a gente teve, né? uma situação dialoga muito com a outra, completamente. Amanhã a gente está comemorando o Dia da Visibilidade Trans. Janeiro Uhum, é um mês que se tem como o mês da visibilidade trans. Essa última semana de janeiro geralmente tem uma intensidade maior de eventos, situações, debates, conversas, como a gente está fazendo agora. E amanhã, dia 29, é o dia que se comemora aqui no Brasil, porque em 2004 foi o ano que pela primeira vez a comunidade trans e travesti organizou um evento em defesa dos direitos da comunidade trans e travesti. E a partir de então, sempre se comemora nessa mesma data. Isso é uma coisa bem. e amanhã tem outra live, né? Para saber mais um pouquinho também. Pode Amanhã falar, não tem problema. Amanhã vai ter a live com a Cléo Araújo, pelo perfil dela, que é Cléo Araújo Oficial. Quem não conhece a Cléo também vale muito conhecer. Ela é uma liderança ferrenha dos direitos humanos aqui na cidade, é uma mulher trans maravilhosa, uma Sim, super inspiração para mim. E que a gente estava falando do do trabalho. sapateado, do trabalho de sapateado. A gente vai falar da questão da visibilidade e da representatividade do corpo trans na sociedade, daqui a pouco. Mas isso é um diálogo que dá para fazer uma relação de associação direto com, principalmente com qualquer minoria, principalmente quando eu falo minorias, não são minorias numéricas, minorias qualitativas ou quantitativas. Minorias representativas, que nos espaços, principalmente onde a gente precisaria de um protagonismo maior, essas minorias não estão presentes. Seja no governo, nas escolas, na medicina,
nos espaços em geral. E a gente sabe que a comunidade de pessoas com deficiência, a gente ainda tem assim muitas lutas e consciências para melhorar e qualificar. Imagina, ano passado estavam querendo retornar com aquelas sair com a inclusão das crianças É, PCDs na escola formal e voltar para as escolas tidas sim. como especiais e voltar com toda a segregação, voltar com toda a segmentação, dizendo que aquele corpo não pode pertencer ao espaço comum. Por que Uhum. isso? O Anderson está dizendo pessoas em vulnerabilidade, sim. Completamente. Bem, É. bem pontuado, Anderson. E na faculdade eu me lembro que me incomodava muito a forma como o corpo da Beta, que, que é uma potência, o corpo da Beta na dança é uma potência a ser explorada, a ser aproveitada, valorizada, uh, e constantemente, em diversas situações, principalmente nas aulas práticas, eu via a Beta sentada, tentando ela sozinha transpor para o corpo dela aquilo que os demais alunos estavam fazendo. Alunos bípedes, alunos que caminham Uhum. sem a necessidade de apoios e teve uma ocasião que a gente até questionou a coordenadora do curso por que não tinha uma disciplina para a inclusão de corpos diversos e a coordenação disse que é porque todo o curso era inclusivo, então não precisava de uma disciplina para isso. Um discurso maravilhoso, mas que na prática era pura balela. Adoro as profissionais daquela graduação, mas Sim. isso Como na maioria das coisas que a gente ouve, o politicamente correto que só fica na teoria, né? Na prática. E aí uma coisa que mais me assustou foi na disciplina de sapateado. Uhum. Disciplina de sapateado a gente vai trabalhar com o quê? Com os pés sapateando o tempo inteiro. A Beta precisava ficar o tempo inteiro de joelhos, transpondo tudo para as mãos dela, sem qualquer orientação da professora. E aquilo foi me dando uma agonia, uma agonia. Aí no trabalho final dessa disciplina, eu fui lá, como quase em todo o curso, fui lá com a Beta e disse, Beta, vamos dialogar sobre isso, que dá pra gente fazer uma coisa interessante aí. Me fala do teu corpo, como é que tu sente isso? Aí eu me lembro que a gente ficava diversas horas fazendo. Eu fazia de pé e dizia a sensação que eu tinha para que ela de joelhos no chão pudesse tentar emitir a mesma sensação que eu tinha. Às vezes eu dizia, eu estou sentindo que esse movimento eu tenho que respirar para cima quando a gente tem a intenção de um pulo ou não. Aí a gente ia tentando equalizar isso e no final eu fiz junto com a Beta, aprendendo o que o corpo dela poderia me ensinar, que é uma coisa maravilhosa. Daí a gente inventou mão-teado, eu acho que era, em vez de É. sapateado, era mão-teado. E foi interessante que essa foi uma das professoras, por mais que teve toda a situação, que mais me deu oportunidade de mostrar, porque além do sapateado, pelo menos eu vi assim, perto de todos os profissionais que eu passei, o sapateado, depois as danças populares, depois o jazz, que eu adaptei, eu fiz toda uma coreografia com o meu corpo do jazz, então nela eu me senti uma pessoa que se importou, sabe? Comigo, a professora do curso mesmo, não a professora que veio orientar o sapateado, né, na verdade. Uhum. Que Mas bom. agora vamos para nós, para você mesma. E aí, nesses os termos que tu quer nos ensinar, uma coisa que eu gostaria que você falasse também um pouquinho, se não se importar, para os pais que estão passando por essa situação agora. O que eles podem fazer e não podem fazer para não passar pelo mesmo problema que você passou, né? Porque eu também pego sempre como exemplo o que eu passei, as dificuldades que eu tive, e eu não posso até nem dizer que é tanto pais, mas é outras pessoas da família.
né, que fizeram isso e não fizeram por mal, mas como fazer isso diferente no momento atual, que eu acho que no momento atual, sim, tem a dificuldade, mas se tu tem vontade, tu pode fazer mais leve esse caminho, né? Se tu puder nos falar. Em relação a isso, eu sempre gosto de iniciar falando que no nosso mundo a gente tem diversos tipos de conhecimento. A Hum, gente tem o conhecimento popular, que tu citou as danças populares. O conhecimento popular, ele vai gerar diversos tipos de conhecimentos, de instrumentos, inclusive tipos de dança, tipos de arte, tipos de filosofias. Então, a gente tem o conhecimento popular, a gente tem o conhecimento religioso, a gente tem o conhecimento filosófico e o conhecimento científico. E é muito importante, quando a gente está falando sobre temas que principalmente geram muito tabus, geram muito atritos, que as pessoas têm opiniões divergentes demais, a gente conseguir filtrar e perceber, peraí, tu está falando a partir de que tipo de conhecimento? Porque às vezes a gente está em esferas do conhecimento completamente opostas e discutindo. Seria, tipo assim, um exemplo, é como se a gente estivesse falando de frutas, mas a tua experiência de relação com fruta foi sempre comendo maçã e eu comendo laranja. E aí a gente quer falar sobre fruta e eu te digo, mas a fruta, ela, se tu espreme, ela sai um caldo maravilhoso. E tu me diz, não, a fruta se espreme, se esfarela porque ela é mais dura. E a gente vai ficar debatendo e entrando em atrito, porque eu tô falando de uma perspectiva da fruta da laranja e tu da fruta da maçã. Então, sempre quando eu vou falar sobre questões de gênero, sexualidade, identidade, por serem temas que, em qualquer um desses conhecimentos que eu mencionei, seja o conhecimento popular, o conhecimento religioso, conhecimento filosófico ou conhecimento acadêmico, eles vão ter visões completamente diferentes destes mesmos assuntos. E aí eu me importo tanto por uma trajetória acadêmica, por desenvolver pesquisas dentro do espaço acadêmico, porque ele vai me fornecer conhecimentos que para mim são importantes. O conhecimento acadêmico, ele tem uma forma de ele questiona, mas ele tem toda uma estrutura para questionar. Eu não posso simplesmente chegar e dizer: "Oh, tudo bem, a Terra é plana". Não, peraí. Tu pode questionar isso. Será que a Terra é plana? Mas tem todo um procedimento para te poder basear a tua sim. pesquisa. E aí a gente vai chegar à conclusão que não, a Terra não é plana. E nessa questão de gênero e sexualidade, eu acredito que o conhecimento científico venha nos auxiliar e nos ajudar muito. Todo o currículo escolar, das séries iniciais do ensino fundamental até o término no ensino médio ou a entrada na própria academia, uh, é em cima do conhecimento científico. É esse que a Uhum. gente espera que seja validado e a gente vive numa época, principalmente hoje em dia, que o próprio conhecimento científico é muito questionado e muitas vezes invalidado. Uhum. Então, a Ceci falou ótimo, muito bem, É, a importância da epistemologia. Dito isso, para filtrar e dizer, vamos deixar um pouco de lado o conhecimento religioso, principalmente, que gera muito tabu em cima dos corpos, e daí não é só do corpo trans, do corpo PCD, do corpo racializado, é qualquer corpo. Então vamos deixar estes outros conhecimentos, e a minha fala a partir de agora vai ser toda calcada em cima do conhecimento científico. Para não ficar uma fala academicista, eu não vou ficar citando nomes, adoro, mas vocês podem depois entrar no meu perfil ou ir comentando aqui na live, que depois que acabar eu posso ir dando as referências para a gente ficar com um bate-papo um pouco mais fluido, mas depois, sem problema nenhum, eu posso passar as referências de indicar livros, artigos, tudo no campo do conhecimento acadêmico. E no conhecimento acadêmico, para a gente falar de gênero, de corpo, é interessante a gente diferenciar três eixos: sexo biológico, orientação sexual e identidade de gênero. Cada uma dessas é independente e não interfere em nada na outra.
a gente tem uma noção na sociedade que, se no sexo biológico nasceu com pênis, logo essa pessoa vai ser heterossexual, ou seja, ela vai se interessar por corpos que têm vagina, e esse corpo que tem um pênis, que se interessa por corpos que têm vagina, ou seja, um corpo heterossexual, vai se identificar com o gênero homem, vai querer hum, vivenciar sua masculinidade em todas as esferas da sociedade. E isso é uma. A gente pode estar falando da própria heteronormatividade ou a heterocisnormatividade, que é esse conjunto de regras que atrela principalmente gênero e sexo biológico como sendo uma coisa só. Que aí, para mim, é extremamente violento chás de revelação do gênero do bebê, porque o fato do bebê ter ou não uma vagina ou um pênis é motivo de festa, de celebração, já classificando o gênero daquele ser. Impondo para aquele ser um gênero. Então, se tem. Ai, saiu no ultrassom que tem um pintinho, meu Deus, é um menino. Aí tem toda aquela festa e a gente vê aqueles vídeos, às vezes até agressivos, que quando o homem descobre que não é um menino, que estão esperando que é uma menina, o homem meio que se frustra. Tem vídeos assim, bem cabulosos, bem terríveis sobre isso. Uma dica para vocês já, futuros pais, futuras mães, não façam chá de revelação. Ou se forem fazer um chá de revelação, façam um chá de revelação criativo e diverso, dizendo que essa É. criança pode ser exatamente o que ela quiser depois. Quando ela entrar na adolescência e fase adulta, ela vai ter noção para definir. Façam um chá só para receber os presentes, não precisa ser de revelação de nada. Boa! E fazer, Chá de revelação de presente. É só a revelação que a gente vai fazer. Que presente tem aqui? e para se divertir pela questão de estar vindo um novo ser para o mundo, né? Só isso. Exato, exato. Então, essa forma imbricada que a gente tem na sociedade que junta de forma agressiva sexo biológico, orientação sexual e identidade de gênero precisa ser desassociada imediatamente por todas as pessoas e elas conseguirem observar que cada um destes eixos é independente dentro da construção do seu ser. Ah, mas de repente alguém está assistindo e está pensando, mas nasci com uma vagina, eu gosto de homens e eu me identifico como uma mulher, então eu fui manipulada, não. Se tu se sente bem assim, que coisa boa, que maravilha. Mas tem muitas pessoas que essa associação imposta não fecha. Não é o que a pessoa se identifica. Eu assisti uma aula uma vez com a professora Simi Lahar e ela faz um movimento para explicar isso. Orientação sexual é daqui para fora. Então o que vai me atrair em relação ao outro. A orientação sexual é o que eu sinto em relação às minhas relações afetivas e sexuais com o outro. E a identidade de gênero é daqui para dentro. Quando eu me olho, o que eu sinto, eu estou no meio da sociedade, como eu quero me comportar, mas o que importa é o que eu sinto, como eu me identifico. Então, esse movimento muitas vezes auxilia a quem está tentando ainda entender esses termos que são muito básicos. Para mim, são muito básicos porque eu estudo isso há muito tempo, mas eu sei que tem muita gente que de repente está ouvindo esses termos pela primeira vez, essa explicação pela primeira vez. Então, diferenciamos isso. Vamos nos fixar agora no nosso papo, na nossa conversa, especificamente no campo da identidade de gênero, que a gente vai falar sobre as transgeneridades, e as transgeneridades estão localizadas aqui na identidade de gênero.
A gente vive numa sociedade binária em relação a gênero, que parece que só pode existir homem ou mulher, que não existe nada ali no meio. O próprio sexo biológico, outra categoria, não é gênero agora, sexo biológico, macho e fêmea. Ah, mas é homem ou mulher porque na natureza é assim, existe o macho e existe a fêmea. Mentira! Nos enganaram a vida inteira, em todas as aulas de biologia, a partir do quinto ano, é uma grande mentira. Vamos gritar para os sete cantos do mundo que é mentira que só existe o sexo macho e o sexo fêmea. Não somente na espécie humana, mas sim em diversos outros seres vivos. A gente tem um espectro muito grande entre o macho e a fêmea, o corpo macho e o corpo fêmea, que aqui no caso do sexo biológico a gente vai chamar de intersexo, corpos intersexo. O inter referindo-se a entre, está entre Uhum. esses dois. E pasmem, a própria medicina, e a medicina então a gente está falando sobre conhecimento científico, a própria medicina já catalogou mais de 40 tipos de intersexualidade aqui no meio. Ou seja, Nossa. por que qual é o interesse por trás de continuarmos ensinando que só existe dois tipos de corpos de sexo biológico? Que tipo de manipulação está ainda constantemente sendo feita para a gente acreditar que só existe o sexo macho e o sexo fêmea e que existe uma relação direta entre eles, que é a reprodução, e que com quanto mais reprodução a gente vai ter, mais população. Quanto mais população a gente tiver, a gente vai ter mais mão de obra barata. Quanto tiver mais mão de obra barata, a gente vai continuar tendo esse desequilíbrio absurdo do capitalismo na nossa sociedade, com pouquíssimas pessoas muito ricas dominando a maior parte dos bens, do dinheiro, das finanças, e pouquíssimas pessoas desesperadas tentando sobreviver. Ou seja, a gente está falando só sobre sexo macho, sexo fêmea, tem muita coisa que revela quando a gente está falando sobre isso. Falamos então da diversidade que existe no próprio eixo do sexo biológico, só para dizer que a gente não falou nada da orientação sexual. Orientação Sim. sexual não existe só heterossexual e homossexual. Também existe um espectro maravilhoso aqui no meio. As pessoas assexuais, as pessoas bissexuais, pansexuais, demissexuais. E quanto mais a gente vai estudando o ser humano, conhecendo a diversidade, mais a gente vai conhecer outras variações. Às vezes as pessoas dizem, nossa, a legenda LGBTQIAP+, não para de crescer, que absurdo, que saco. Que bom, e que cresça cada vez mais. Sim. Concordo que em determinado momento a gente vai ter que, de repente, adaptar essa legenda muito grande, mas que ela cresça muito cada vez mais, que a gente precisa Em começar a algum utilizar período vai números. pegar o alfabeto todo. Exato, exato. O alfabeto grego, inclusive. É. E voltando então para a questão da identidade de gênero, como eu disse antes, se no sexo biológico temos uma diversidade enorme na própria natureza humana, por que que o gênero a gente continua classificando apenas entre homem e mulher? Novamente, esses interesses de controle da sociedade. Sim. Mas vamos desconstruir isso. Temos palavrinhas-chave: cisgeneridade e transgeneridade. Para eu poder falar da transgeneridade, automaticamente eu preciso falar da cisgeneridade. Estes prefixos trans e cis. Trans significa além. Então, o transgênero seria um gênero que está além, ou que foi além. Uhum. Além do quê? Eu, quando nasci, o médico olhou e viu: ah, meu Deus, tem um pintinho aqui. É um menino! Aí a família inteira passou anos e anos e anos tentando me educar, docilizar o meu corpo para que eu
me comportasse como um menino na escola, tentando me colocar no corpo do menino. Na fase adulta, inclusive, eu tentei desesperadamente suprir essa necessidade com tanto fracasso a ponto de adoecer e ficar com depressão. Então, o corpo transgênero é esse corpo que não se identifica com o gênero que foi atribuído ao nascer. Então, eu sou uma pessoa que não me identifico com o gênero que foi me atribuído ao nascer. Eu sou uma pessoa transgênera. As outras pessoas que não passaram por esse movimento são as pessoas cisgêneras. Por exemplo, a Beta é uma mulher cisgênera. Ela não fez esse movimento, ela se identifica com o gênero que foi atribuído a ela ao nascer. Viram o sexo dela, ela tem uma vagina, ela é uma menina, e a Beta cresceu se sentindo muito bem sendo uma menina, maravilha. Mas aqui a gente tem duas realidades diferentes. Então, estes dois termos são extremamente importantes, porque durante toda a história, principalmente falando de sexualidade, de gênero, é muito comum, e isso aconteceu na própria história, a gente nominar primeiramente o diferente e aquilo que querem que seja a norma, nem nomeiam. Fica lá como sendo o natural, que de natural não tem nada. É um interesse para que aquilo se mantenha assim. Por isso que muitas vezes as pessoas desconhecem o termo cisgeneridade, cisgênero. Porque imagina, é o que muitas vezes a gente, que eu pelo menos ouço, ai, mas tu não é uma mulher biológica. Eu sou uma mulher de plástico. Eu sou uma mulher biônica. Não, eu sou uma mulher biológica também, mas a minha biologia é diferente da mulher cisgênera. Mas eu não sou de plástico, não sou uma ciborgue. Adoraria ser uma ciborgue, de acordo com a Dan Haraway, mas não sou ainda. Desculpa, eu ri, mas você sabe como eu sou, é que eu ouço cada coisa aqui, né? É melhor rir do que chorar. E Eu melhor rir imagino. do que ficar na depressão que tu tava. Então vamos sair da depressão. Exato, exato. Então essas duas palavrinhas elas são extremamente importantes. A gente não nomear apenas aquilo que foi dito como um desvio, o diferente, mas nomear também aquilo que as pessoas têm o interesse enquanto norma, que seria essa cisnormatividade. Existe um interesse extremamente gigantesco e violento para com todos os corpos que a gente continue construindo apenas corpos cisgêneros. Por que as pessoas têm tanto, mudando um pouco da cisgeneridade e indo para orientação sexual? Por que as pessoas têm tanto receio que casais homoafetivos, ou seja, dois homens ou duas mulheres, sejam pais ou sejam mães e criem crianças? Porque a sociedade, o poder, as instituições de poder têm o interesse de que a gente continue garantindo corpos heterossexuais para continuar garantindo a reprodução. Sim. Ou seja, mas então se um casal homoafetivo for adotar uma criança, aquele casal homoafetivo, será que vai deixar essa criança ser também gay, ou bissexual, ou assexual, ou pansexual? Não, temos que garantir a heterossexualidade. Então acontece muito nisso da gente ouvir esses discursos, mas é interessante às vezes a gente questionar, mas por que esse discurso? O que tem por trás desse discurso? Por E que esse fora da questão que normalmente a criança que está sendo adotada foi deixada por um hétero, né? Foi deixada de lado por um heterossexual. Olha, E galera, aí, né? foi a cisgênera que lembrou isso de vocês, não fui eu. Né? Que as Foi a pessoas própria. questionam um lado, mas não questionam o outro lado, né? Exato. E agora, então, entrando na transgeneridade, novamente vamos ter várias categorias, aquilo que eu falei lá quando eu me apresentei, eu sou uma mulher trans travesti. Na transgeneridade, a transgeneridade é como se fosse um termo
guarda-chuva, mas cuidado com esse guarda-chuva, que às vezes coloca umas coisas nada a ver embaixo dele, tá? Mas a transgeneridade seria um termo guarda-chuva para questões de corpos que não se identificam com o gênero que foi atribuído ao nascer. Foi aquilo que eu falei antes. Como eu não me identifico com o gênero que foi me atribuído ao nascer. E nas transgeneridades a gente vai ter os corpos transexuais, as travestis, os transmasculinos e os não binários. Vamos primeiramente ficar nessas 4 categorias. É muita Transexuais informação, é muita informação. Mas continua, muito bom. é muita informação. E eu tenho que dar uma rapidinha aqui, que a gente tem 20 minutos ainda de live. Corpos transexuais. Existem mulheres transexuais, existem homens transexuais. Ou seja, uma pessoa trans também se identifica com essa binariedade de homem e mulher. Ela só mudou, foi além aquele gênero que atribuíram a ela no nascimento. Ela disse, não, não é isso. Eu me identifico com aquele outro, mas ela continua num sistema binário. Então, a mulher transexual e o homem transexual, eles continuam nesse sistema binário. Aí a gente vai ter a travesti, que foi um termo que eu também me apresentei como sendo uma travesti. Extremamente importante a gente deixar claro, travesti é uma identidade feminina, não existe o travesti, não existe o traveco, não é qualquer pessoa que pode se vestir de travesti. Eu vi um vídeo de uma menina no Big Brother dizendo, era uma mulher cisgênera, dizendo, eu gosto de me vestir de travesti porque o travesti... Ou seja, ela fez uma confusão absurda, como se travesti fosse uma coisa só de mudar a sua roupa e não tem nada a ver. É uma identidade. E é uma identidade que foge desse sistema binário homem e mulher. E é uma identidade muito política, porque principalmente aqui no Brasil, quando a gente pensa em travesti, se eu pedir para vocês localizarem essa travesti em algum lugar no espaço, num território, essa travesti estaria onde, Berta? Em cima? Bem... Hã? Fala, continue. Num espaço na cidade, se ela tivesse que Sim. ocupar um espaço na cidade, bem estereotipado mesmo, onde a travesti estaria? Na rua, o que eu mais vejo, o que eu mais vejo e que o pessoal coloca é isso, né? Mas tem outras situações. Exatamente, existe esta imposição social de corpos que se não se identificaram com o gênero que foi atribuído ao nascimento, ou seja, um corpo trans, esse corpo trans vai se identificar como uma travesti, a família não vai acolher por diversos motivos, lá daqueles tipos de conhecimento que a gente disse antes, seja pelo conhecimento religioso, conhecimento popular, muitos mitos colocados aí em cima, a família vai expulsar esse corpo, essa travesti da sua casa, essa travesti não vai ter acesso à educação, ela não vai ter acesso ao trabalho formal, que lugar vai acolher ela? Sim. A rua? E uma outra coisa que eu tenho, que eu vejo assim nessa situação, pelo menos que as pessoas pensam que o caráter da pessoa está na questão do gênero ou questão, né? Porque muitas pessoas ignoram por causa disso, que acham que o caráter da pessoa está no jeito que ela é, não, e não tem nada a ver, né? Pelo menos das pessoas que eu convivo, né? Assim, que não aceitam, não gostam, porque ela é tal, então ela não presta, vamos dizer assim, que é bem essa palavra, né? Mas eu disse, por que não presta? Tu já conheceu a pessoa para ver se ela presta ou não, né? Já conheceu a história dela, o que ela teve que passar, a luta absurda que ela teve que fazer para estar ali, viva naquele espaço. A Ceci falou da questão da prostituição como uma condição. Agora até me fugiu o termo, mas a prostituição como um
único recurso É, disponível. Tem um outro termo para isso, mas que me fugiu agora. E esse único recurso disponível para aquele corpo, se não tem mais nada sendo ofertado para ele, eu tive uma família que não me abandonou. Eu sou um sim. corpo de pele branca, ou seja, eu tive outros privilégios que um corpo, Uhum. uma travesti negra, uma travesti preta não teria. Então eu tenho privilégios dentro da minha história que me fazem estar aqui com este privilégio de estar com acesso à internet, com acesso à educação, com acesso a pessoas maravilhosas como a Beta, trocando informação. Mas eu sou a pura exceção à regra, porque a regra é eu, um corpo igual ao meu, ir parar na rua. Estar na Uhum. rua, se prostituir, não tem nada de errado. Eu não quero Sim. assumir esse discurso moralista. Mas é a prostituição compulsória, me lembrei da palavra. Uhum. Essa prostituição compulsória, ou seja, não me sobra mais nada. Para o meu corpo, eu tenho que ocupar estes. E esse é o grande problema. É isso que a gente busca desconstruir. Ou seja, quando eu, Márcia, me apresento como uma travesti, eu estou dizendo também que a travesti pode ocupar qualquer espaço. Existe um ato político Sim. quando eu me coloco como travesti no espaço da educação, no espaço do trabalho, no espaço da arte. Sou muito beneficiada também porque estudei arte. E a arte, Sim. por mais que ela seja muito quadradona ainda, mas eu estou rodeada de pessoas que me acolhem. Ou seja, novamente um outro privilégio que acomete o meu corpo. Mas aí, a partir do meu discurso, quem sabe eu possa aproximar outras manas, outros manos. Então a gente falou do corpo da mulher ou do homem transexual. Ele é um corpo trans, a gente já falou sobre o que é um corpo trans, não se identifica com o gênero atribuído ao nascimento, mas ele continua utilizando o sistema binário. Maravilha. Assim, É. estão falando aqui da dificuldade também de se entender e aceitar, de se aceitar, na verdade, né? Mas também por causa disso, porque por falta de informação e também nós mesmos, eu que me aceito na questão de ter nascido mulher e a condição tudo, eu também tive minhas dificuldades e minhas questões que também estão inclusa com a questão da deficiência, né? Porque isso Uhum. também tem que se assumir em outra situação, né? E essa dificuldade vem de encontro ao título dessa nossa conversa. É. A visibilidade versus representatividade. Deixa eu ver a hora. Tenho Sim, que eu estou correr. acompanhando aqui. Tenho que correr. Eu só quero terminar porque a gente falou Continue. do transexual, a gente falou da travesti. Lembrando que a gente ainda tem os transmasculinos. Uhum. Transmasculinos, uma pessoa que se identifica como transmasculino, ou ainda boy seta. A palavra boy, que seria menino em Uhum. inglês, seta fazendo referência à genitália buceta, a vagina. Sim. Uh, e também essas duas nomenclaturas são para corpos que se utilizam da identidade masculina, mas não se identificam enquanto homens nesse sistema binário de gênero homem e mulher. Então a gente também vai ter Uhum. essas nomenclaturas transmasculino ou boy seta. E por último, os não binários. Os não binários, para mim, são a galera assim, tipo, maravilhosas, porque eles simplesmente olham para esse sistema binário e dizem: Isso não me representa. Tem Sim. muita coisa além disso. E aí, somente nos não binários, a gente poderia falar assim muito, teria muito espaço. A gente vê constantemente as pessoas se reportando a uma linguagem inclusiva ou uma linguagem neutra de gênero. Linguagem neutra não existe, tá, pessoal? A Uhum. linguagem ela é muito Uhum. muito poderosa, mas a neutralidade a gente pode alocar para a questão do gênero. Então, uma linguagem neutra de gênero, para que o gênero a gente não fale quando tem uma multidão de pessoas, diga como todos, deixa eu ver, todos, como todos vocês estão. Esse todos é masculino, não importa se tem mais mulher ali na sala, eu Sim. vou colocar o todos. Ou eu só vou dizer como todos e todas vocês estão.
Mas ali, se naquele espaço tem pessoas não binárias que não se identificam como homem e mulher, aí surge a linguagem que às vezes a gente escuta algumas pessoas incluindo na linguagem com o todes. Daí tem toda uma especificidade. Não vou entrar Uhum. nisso para a gente poder aproveitar um pouquinho mais na questão. Apesar de tudo isso ser trans, e tudo isso está dentro do guarda-chuva da transgeneridade, eu queria falar um pouco daquilo que tu mencionou antes, da dificuldade do respeito, da família aceitar. Uhum. E aí a arte tem um poder gigantesco com a questão da visibilidade e da representatividade. E aí eu queria Uhum. falar um pouquinho sobre o poder dessas duas palavras. Inclusive aqui no Brasil, o dia que se comemora amanhã, o dia 29, em comemoração à visibilidade trans, a visibilidade é de fato a gente colocar um holofote naquele assunto. Mas, por exemplo, a Beta pode colocar um holofote no assunto da transgeneridade. Ela, enquanto mulher cisgênera, ela no local de fala de uma mulher cis, ela pode falar sobre a transgeneridade. Ela Sim. está dando visibilidade para esse assunto. Mas existe algo que é muito mais poderoso e que é isso que a gente precisa reivindicar cada vez mais, que é a representatividade. A representatividade, ela coloca a obrigatoriedade do corpo, o qual o tópico está sendo falado, ele precisa Uhum. estar presente. Então, se eu quero dar visibilidade para a transgeneridade, eu preciso de um corpo trans presente, que foi o que a Beta Nada é fez hoje. melhor do que quem está na situação para falar, né? Foi o que a Beta fez hoje. Ela me convidou para falar sobre esse assunto. Eu sou um corpo trans. Perfeito, maravilhoso. Mas a gente sabe que não é isso que acontece na sociedade. Uhum. Existe muitos pesquisadores cisgêneros que se utilizam de uma boa vontade, de querer pesquisar os corpos trans, mas acaba tornando esse corpo trans como algo exótico, quase como se fosse um Um personagem show de um. business. Isso, aquilo que tu muito fala sobre as pessoas te chamarem e te convidarem pelo É, fato, não porque querem te incluir de fato, é. é Ou só uma porque me integração. consideram, ou porque me consideram uma profissional, mas não, é pela, né, que vai Para chamar para a pessoa, né? para dizer que, olha, como eu sou uma pessoa legal, eu até trouxe ela. Ahn, e exemplos do quão importante é a representatividade. E aí eu vou utilizar um pouquinho da minha área de atuação, a interpretação. Quantos atores e atrizes em filmes ou novelas e seriados vocês poderiam citar que são trans, são atores, atrizes ou atuantes? Aí eu gosto do termo atuante para corpos que trabalham com a representação, mas que é um corpo Uhum. não binário. Então, esse corpo é um corpo atuante, ele trabalha com atuação. Ah, quantos corpos atuantes vocês conhecem que são trans e receberam prêmios, foram valorizados pelo seu trabalho em produções de grande acesso e representando Pouco, os próprios personagens trans? Aí a gente muito vai ter pouco, ou só no período que interessa. muito pouco ou só no período que interessa. A gente está vendo hoje uma leve modificação. A gente pode citar facilmente hoje o seriado Pose, que protagoniza atrizes trans no papel de personagens trans, valorizando o talento delas, apesar de que Pose tem ali alguns probleminhas. Pose é uma produção de um homem cis. Pose ainda não foi muito bem aceito na indústria do entretenimento, no sentido de que quando vai acontecer indicações para atores e atrizes, essas maravilhosas atrizes trans nunca se encontram nas posições, mas atores cis dessa mesma série são premiados e são valorizados, ou seja, a gente continua vendo
um empenho em valorizar a cisgeneridade e a transgeneridade, que é o foco dessa série, continua apagada no próprio sistema que ela está inserida. E tem um outro seriado muito bom que eu indico para muitas pessoas, que é La Veneno. La Veneno, ela é uma série europeia da HBO Max, e ela conta a história de uma das travestis mais famosas que ficaram ali nos anos, se eu não me engano, nos anos 80, 90, na Europa. A Cristina, se eu não me engano, o nome dela é Cristina. A La Veneno, que é como ela era conhecida. E também é um seriado que, e inclusive esse é um seriado que daí ele traz um item que nunca foi feito antes. Antes da transição, ou seja, antes daquele corpo transicionar, para contar a história daquele corpo, chamarem mulheres trans e transformarem ela pré-transição, ou seja, trazer elementos que poderiam se assemelhar com como se ela tivesse ainda alguns traços masculinos, ela ainda não fez a transição dela, e é o talento dela que dá conta disso, e ela também continua representando esse corpo pós-transição. Mas o que a gente vê, principalmente na indústria do entretenimento, nas novelas, a Globo faz muito isso, Hollywood faz muito isso, é chamar atores e atrizes cis para interpretar pessoas trans. E é como se aquele ator estivesse assim, fazendo algo magnífico, incrível, ao ponto de que geralmente, inclusive, esses papéis, esses atores e atrizes cis vão ser muito premiados. A gente tem aqui no Brasil o caso do Rodrigo Santoro, em Carandiru. Inclusive, Carandiru tem uma história muito curiosa e triste, que todo o processo de construção de personagem existia uma mulher trans, travesti, na pesquisa, fazendo a personagem que depois passaram para ele. Mas quando o Rodrigo Santoro chegou, ele disse: eu me interesso por aquele personagem ali. Vai para escanteio a transgeneridade que estava ali se representando, e aí tem todo o processo de, meu Deus, o Rodrigo Santoro está fazendo uma trans. Aí a gente tem em Hollywood uma mulher, uma menina dinamarquesa, uma garota dinamarquesa, como é que é? Inclusive é um filme que relata a primeira mulher trans que fez a cirurgia de redesignação. Ai, não mencionamos a cirurgia de redesignação, gente. Eu Gente, acho que nós vamos ter que sair e voltar para continuar, porque para não cortar no meio, né? O que você acha? eu já estava finalizando, assim, Não, pode finalizar, só não quero que finalize com a fala pelo meio, né? Ai, tá. Então, genitália não tem gênero, tá, pessoal? A pessoa não precisa fazer uma cirurgia. Se ela quer, ela faz. As pessoas fazem o procedimento estético que ela quiser. Mas genitália não representa gênero. A pessoa não precisa fazer uma cirurgia para reconstruir outro órgão sexual porque ela é uma pessoa trans. Isso não precisa, ok? Indicar um último seriado, Revelação, na Netflix. Não é um seriado, é um documentário sobre a história dos corpos trans no cinema e em Hollywood. Revelação. É incrível, é um choque de realidade. Então, finalizo a minha fala indicando. Não, não é nesse sentido que eu quero que você fale, mas que não fique pela metade que você está falando. Se precisar, a gente volta. Quer voltar e falar mais um pouquinho? Não, Tá muito bom. era basicamente isso, assim. O que eu ainda poderia comentar é a questão que aqui no Brasil a gente tem um movimento contra o transfake. O transfake seria essa relação de pessoas cis interpretando personagens trans. Uma forma de entender o perigo disso é pessoas brancas interpretando pessoas pretas. Seria um absurdo, não seria? Hoje a Sim, gente tem isso um pouco mais evoluído na nossa sociedade com e a certeza. gente entende que isso seria um crime. É tão violento quanto a gente ter pessoas cisgêneras interpretando, porque a gente exclui o corpo cisgênero do debate
e esse Sim. corpo cisgênero vai voltar lá para a margem, porque ele não tem espaço no trabalho. E a gente Uhum. precisa estar em todas as áreas, no roteiro, cuidando da câmera, na iluminação, na produção, na frente das câmeras também, em todos os espaços, não só no processo artístico, mas em Em qualquer toda a produção. equipe. Isso, Sim, eu acho que é isso. olha, eu acho que nós vamos ter que fazer uma outra live, porque tem muito assunto ainda. Não Ah, outro precisa ser, dia. não precisa ser exatamente hoje, mas nós vamos ter que fazer outra live, outros materiais falando desse assunto, porque tem muita coisa ainda para ser dita. E eu quero agradecer a tua participação, obrigado por ter aceitado, adorei. E com certeza nós vamos encontrar em muitas outras parcerias, como eu digo para todo mundo, né? Todos que estão aqui, porque são pessoas muito importantes para mim, quem eu convido para estar aqui. Algumas pessoas dão risada, mas eu digo, é em quem eu confio para estar aqui, não é qualquer pessoa que eu chamo, não. Ah, Então, se tu me confia mesmo, me passa a tua senha do banco. coitada, mas vai chorar, porque tá triste de ver. Tô brincando, eu Só se também te quiser, adoro. só se quiser pagar as contas, aí pode ser. Ajudar a tirar a conta do vermelho. Tô brincando. Eu também te adoro muito, tu sabe disso. Queria te agradecer muito por esse espaço. Se tu Ah, quiser também deixar teus contatos, não sei, como o pessoal consegue conversar contigo, saber mais. eu tenho de rede social mesmo só o Instagram. Eu era Tá, meio bicha do mato, mas já tá ótimo. com a pandemia eu me obriguei a fazer um Instagram. Então vocês têm ali Marcie Vieira R. Ai, de fato, a gente teria bastante coisa que a gente poderia falar, nome Sim. social. Ai, de fato, outro dia a gente volta Sim. aqui para Nós falar vamos de ter que coisas bem voltar, interessantes. eu já senti isso. E gostei mesmo dessa segunda oportunidade. Maravilha, então. Segunda, terceira, quarta. Um curso de longa duração sobre transgeneridade. Então tá, muito obrigada, boa noite, pessoal. Quem não conseguiu fazer todas as perguntas, nos procure por aqui ou pela página, né? Aí a gente vai conversando, vai se trocando, mas com certeza vai ter outro momento, ou um de vários. Boa noite e até a próxima live. Até, tchau, tchau. Tchau. Obrigada.